Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Olha só, estou passando aqui para lembrar que nós já fizemos o capítulo de reações de adição, o capítulo de reações de eliminação e agora estamos no capítulo de reações de substituição. É um capítulo longo, com muitas reações, eu vou dividir em algumas partes. E hoje vai a primeira parte desse capítulo, que são algumas reações de obtenção de haletos de alquila e depois reação desses haletos de alquila com outras substâncias formando novas funções orgânicas. É importantíssimo que vocês, ao final desse estudo, que façam aquela folha suplementar para sedimentar esses conhecimentos. Não se esqueçam de fazer essa folha, é muito importante, e respondam sempre o questionário que eu passo para vocês a respeito do que vocês acharam da aula, para a gente possa estar sempre melhorando cada vez mais. Quero chegar à excelência com vocês, tá bom? Um grande abraço para todos e tudo de bom aí. Vamos para a página 34 da apostila de exercícios no capítulo Reações de Substituição. Bem, inicialmente vocês estudaram reações de adição, depois reações de eliminação e agora vocês vão estudar reações de substituição. Em que consiste uma reação de substituição? O próprio nome já fala, numa substituição de átomos, normalmente de grupamentos funcionais. Então, observe o seguinte, coloquei aqui Rx. Vou reagir com Y. Isso é uma reação genérica. O que vai acontecer? Esse X vai ser trocado com esse Y. Então, aqui, olha, passa a ter o Y mais o quê? O X. Por que reação de substituição? Se você observar, onde era X, virou Y. Por isso, este termo. A primeira reação que você vai estudar é a obtenção de haletos de alquila a partir de hidrocarbonetos. O que você vê aqui? Um hidrocarboneto. E aqui? Uma molécula de cloro, halogênio, Cl2. Como é que ocorre esta reação? Quando o halogênio reage com o hidrocarboneto, preferencialmente o hidrogênio que sai é do carbono menos hidrogenado. Vamos observar isso. O número de hidrogênios aqui, 3, 2, 1, que é esse aqui. Se eu estou considerando para você que é o hidrogênio do carbono menos hidrogenado, vai ser esse o hidrogênio a ser retirado da molécula. Então, como é que vai ocorrer? Vamos lá. Esse hidrogênio sai com esse cloro, formando HCl. E o outro cloro vai entrar no lugar do hidrogênio. O outro cloro está aqui, entrando no lugar desse hidrogênio. Essa reação, a gente generaliza que o hidrogênio sai do carbono menos hidrogenado da molécula. Perceba o seguinte, isso aí, como eu disse para você, é uma generalização. Há vários fatores aí, entre eles, além da estabilidade do radical livre formado, também existe uma questão de probabilidade, que é o choque deste cloro aqui com algum hidrogênio da molécula. Então, são vários fatores aí que podem conduzir à formação de vários produtos também. No momento, se por acaso a reação for aquela que aponte para você que forma um derivado mono, ou seja, um cloro apenas, ou um iodo, ou um bromo, ou um flúor monohalogenado, você vai retirar o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Ou então, provavelmente, como na apostila de exercícios, é apresentado um exercício que há uma probabilidade de obter-se outras substâncias, mas aí você vai perceber isso no enunciado da questão e provavelmente ele vai perguntar quantos isômeros são possíveis, como nessa questão que futuramente você vai ter a oportunidade de fazer. Mas, por enquanto, pensa o seguinte, o hidrogênio que sai é do carbono menos hidrogenado. Número 2 são reações com haletos de alquila.
Olha que interessante. Na reação anterior, foi obtido um haleto de alquila a partir de um hidrocarboneto. E agora nós temos aqui várias reações com haletos de alquila, com diversas substâncias, obtendo as mais variadas funções. Mas antes de você estudar uma a uma, você deve atentar para o seguinte. Vou virar a página aqui e vou colocar aqui um haleto de alquila, onde o halogênio é o cloro. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar, deixa eu afastar isso aqui um pouquinho para cá, vou copiar e vou fazer essa reação. Eu tenho que analisar sempre o seguinte: como o halogênio, seja ele flúor, cloro, bromo ou iodo, é mais eletronegativo, ele puxa os elétrons. Então ele fica negativo e aqui fica positivo. Vamos supor que aqui na molécula de XY ocorra o mesmo. Então aqui é menos, e aqui é mais. O que vai acontecer nesta reação? Vou copiar isso aqui para você entender melhor. E vou colocar aqui como produto. Vou colocar assim, olha, para você compreender bem. Então vamos lá. Olhando para cá, como é uma substituição, eu vou tirar o Cl- e vou tirar o X+. Tirei com a ligação. Um se junta com o outro e o Y vem para cá. Olha que interessante. Na realidade, se você observar, por que é uma reação de substituição? O cloro foi trocado pelo Y. Perfeito? Espero que você tenha compreendido aqui o termo substituição. Ou seja, normalmente no substrato orgânico, que está aqui representado no caso por RCl, nesse caso o halogênio, ele é substituído. Primeira reação dessa série. Eu vou colocar aqui as cargas, olha só, menos aqui, mais aqui, mais aqui, menos aqui. O que eu vou fazer? Mais com menos vai dar NaCl. E aqui, menos com mais. Forma-se essa ligação aqui. Que função é essa aqui? Responda agora. Vou esperar 5 segundos. Pensa. Nitrila. Se você falou nitrila, você acertou. Próxima reação. É a mesma coisa. Eu vou pegar aqui. Vou colocar menos, mais, menos. Observe o seguinte. O Na+ se junta com Cl-, formando NaCl. E agora, aqui o OH vai entrar no lugar do Cl, formando esta ligação. Que função é essa? 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Álcool. Detalhe. Esta reação, eu vou apagar aqui tudo, só para destacar uma coisa aqui para você. Eu estou usando uma base, vamos lá, vou escrever aqui, base, em presença de água. É uma reação de substituição porque o cloro foi substituído pela hidroxila. Mas vamos imaginar que aqui não fosse água. Onde que nós temos esse exemplo? Eu vou voltar aqui para você e vou me deter aqui. Olha só, estou em reações de eliminação. E olha que interessante,
Também aqui é utilizada uma base, só que nesse caso uma base específica, o hidróxido de potássio, na presença de álcool, que se chama potássio alcoólica. E quando a reação é com potássio alcoólica, ao invés de ser uma reação de substituição, é uma reação de eliminação. Então, o que se forma aí é um alceno. Por isso que quando eu falei para você, nas aulas anteriores, a respeito desta reação aqui com potássio alcoólico, eu disse que era importantíssimo saber que ocorria na presença de álcool, porque existe uma reação que é com base na presença de água e que aí o produto não vai ser produto de eliminação. Então, se por acaso, vamos lá, se aqui eu vou apagar aqui esse NaOH e colocasse aqui KOH, a única diferença no produto formado é que não seria NaCl, seria o quê? KCl. No caso, cloreto de potássio. Mas o produto seria o mesmo. O que acontece é o seguinte, e se por acaso esta reação não fosse na presença de água? Se não fosse na presença de água, eu vou apagar a água aqui e vou colocar etanol, que é o álcool. Se eu coloco etanol, aí o que existe é potássio alcoólica. Então não vai ser uma reação de substituição. Desta molécula aqui, ó, vai sair HCl, que vai reagir com KOH, dando KCl mais água. E aqui não há substituição. Se não há substituição, vai haver o quê? A eliminação. O hidrogênio vai sair do carbono menos hidrogenado. Ou seja, ou a dupla vai ser aqui, ou a dupla vai ser aqui, dependendo do número de hidrogênios em cada carbono. Aí seria uma reação de eliminação, o que não é o caso. Você pode observar que quando eu apago tudo aqui, nós vemos que na presença de água, a reação é a troca do Cl pela hidroxila. Nessa reação aqui, o que está acontecendo também é uma reação em meio aquoso, só que exclusivamente com a água. Repare, eu coloquei água reagente e água solvente. Você vai dizer, pô, mas é redundante. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, que a água é tanto reagente como ela está também como solvente da reação. Mas repare o seguinte, se você por acaso desejar, não há necessidade de colocar essa água sobre a seta, tá certo? Não tem problema nenhum, ela pode ser retirada. Eu deixei aí somente para informar que ela é o solvente e também o reagente. Bom, mesma coisa, aqui é menos, aqui é mais, aqui é H+, aqui é OH menos. O que vai acontecer? O mais se junta com o menos, vai formar HCl e a hidroxila se junta com esse carbono, formando essa ligação aqui. Uma coisa que você não pode esquecer, que reações de substituição com água se chamam reações de hidrólise. Agora, lembre-se que aqui, quando nós vamos para o capítulo de reações de adição, nós vemos essa reação aqui de adição de água. Olha, eu estou no capítulo de reações de adição. Está vendo aqui? Adição, olha. E aí, quando a reação de adição ocorre com água, por exemplo, um alceno reagindo com água, formando álcool. Observe que na reação de água com alceno, na reação de adição, o termo que se usa é hidratação. Então, hidratação é uma reação de adição de água. Hidrólise, vamos voltar para a hidrólise. Hidrólise é uma reação de substituição também com o quê? Com água. Perfeito? Então, hidratação é para reações de adição, hidrólise para reações de substituição. Nessa reação aqui, o haleto de alquilo está reagindo com alcócido. O que é um alcócido? Vou mostrar a reação aqui para você. Você aprendeu na primeira série que metais alcalinos reagem com água formando hidróxidos. O que acontece aqui?
existe uma reação de deslocamento desse hidrogênio com esse Na. Então, o Na desloca o hidrogênio, produzindo NaOH, mas como não existe H sozinho, nós vamos colocar aqui um meio de molécula de quê? De H2. Agora, o que é que existe diferente entre a reação aqui em cima e a reação aqui embaixo? Embaixo, esse hidrogênio foi substituído por um R, uma cadeia carbônica. Então, ao invés de água, é um álcool. Vai ocorrer a mesma coisa. Esse Na vai deslocar este hidrogênio do álcool, dando NaOR, mais também o quê? Um meio de H2. Isso aqui é um alcócido. Ok? Então, aqui nós vamos fazer a reação agora. Lembrando que no alcócido, ligação iônica, aqui é mais e aqui é menos. Vamos voltar lá. Está aqui. Aqui é menos, aqui é mais. Aqui é mais, aqui é menos. O que vai acontecer agora? O mais vai se juntar com o menos. Olha lá, NaCl. E vai se formar uma ligação desse OR com isso aqui. Olha a ligação aqui. E aí, vamos lá? Que função é essa aqui? Diga para mim. 5, 4, 3, 2, 1. Se você falou éter, você acertou. Muito bem. Na próxima reação, vamos lá. É o haleto de alquila reagindo com amônia. Então, aqui, ó, menos, mais, menos. O que vai acontecer? Esse H se junta com esse Cl, dando HCl. E aqui, esse NH2 se junta a esse carbono aqui nessa ligação. Que função é essa aqui? De novo, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Isso aqui é uma amina. Se você falou amina, você acertou. A próxima reação é a síntese de Wurtz. Você deve achar estranho por que todas elas, se observar, era uma molécula de haleto de alquila. E nessa reação são duas moléculas de haleto de alquila. Por que isso acontece? Vou mostrar aqui para você. Preste atenção. Em todas as reações, repare, nós temos aqui um XY, 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 só que aqui só tem o quê? O X. Então, quando eu percebo que aqui não existe o Y para entrar no lugar do cloro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que duplicar. E eu vou te explicar por que eu vou duplicar. Vamos imaginar o seguinte. Deixa eu apagar aqui a tela, que eu quero que você veja com calma. Vamos supor que só exista um Na. Vou apagar aqui tudinho para você, tá certo? Só existe um Na e só existe um haleto de alquila. A gente sabe que quando o Na reage, o que acontece? Ele se transforma em Na+. Então, vai se transformar em Na+. Aqui tem Cl- e aqui tem o quê? Carbono+. O que vai acontecer? Vamos supor que agora eu já vou fazer o produto da reação e ele vai ser exatamente essa molécula aqui, olha. Eu vou tirar o Cl-, vai sobrar o R, e o Cl vai se juntar com Na, vai dar mais NaCl. Só que aqui havia um átomo. E quem é que vai substituir esse átomo aqui? Não tem o Y, que eu acabei de falar para vocês aqui, para entrar no lugar. Então, por isso que é necessário que se duplique o número de moléculas de haleto de alquila, porque quando a gente duplica, o que acontece? Esse cloro aqui e esse cloro aqui
saem com 2 GNA, formando 2 GNaCl. E aí, como não há como substituir nesses carbonos outro elemento, ocorre a formação dessa ligação, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Por isso que nessa substância, nessa reação, melhor dizendo, do haleto de alquila com sódio, nós vamos considerar sempre 2 moléculas do haleto de alquila com duas aí no caso, não moléculas, porque é um metal, né? Mas 2 átomos do metal alcalino. Então, obtém-se o dobro da cadeia carbônica. A cadeia carbônica ela fica duplicada e espelhada. Essa síntese se chama síntese de Wurtz. Um outro detalhe importante para você é o seguinte. Da mesma forma que uma reação de substituição com água se chama hidrólise, uma reação de substituição com amônia se chama amonólise. Então, sempre quando aparecer assim, a monólise de um haleto de alquila, você sabe que é a reação do haleto de alquila com amônia. Se for a monólise de um ácido carboxílico, é a reação do ácido carboxílico com amônia. E assim por diante. A monólise é uma reação de substituição com amônia e hidrólise é uma reação de substituição com água. Agora você vai fazer o seguinte, você vai abrir aquela folha de exercício, aquela folha suplementar. Nós já fizemos até o 22 e agora eu vou passar para vocês do 23 ao 30. Lembrando que logo depois que acaba a folha, vem os gabaritos que você poderá tirar as dúvidas comigo no horário da aula, ok? Então, para que você esteja preparado depois para fazer os exercícios da apostila, você inicialmente vai fazer essa coletânea do 23 ao 30, conferir o gabarito e depois tirar as dúvidas comigo no horário da sua aula.